Bom dia a todos mais uma vez. Possa o Espírito da Verdade continuar nos intuindo, nos iluminando a inteligência para que possamos dar continuidade em nosso estudo. E como eu tenho reiterado sempre, nosso objetivo aqui é estudar, não é reproduzir, não é repetir, não é tentar decorar, e sim estudar, ampliar a compreensão, desenvolver e criar alguns entendimentos acerca da Boa Nova e pegar estes entendimentos e ampliá-los, o que eu chamo de desenvolvimento da compreensão. Que possamos então dar continuidade neste estudo. Hoje nós estamos no capítulo 7, ainda no capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito. Lembrando que pobre de espírito é um conceito bem amplo. Seria muito interessante nós revermos o primeiro item do capítulo 7 para que a gente não esqueça bem o que é este pobre de espírito, que em suma é a humildade, mas a humildade ela é comumente compreendida bem distante da essência da humildade. A humildade é muito confundido com pobreza. Às vezes nós referimos as pessoas em situações de pobreza como pessoa humilde, como se situação socioeconômica, situação, diríamos assim, nível de conhecimento tivesse alguma relação com humildade. E na verdade não tem nenhuma relação. Humildade tem a ver com uma postura interior. Enfim, não irei aprofundar isso, mas só para lembrar que nós estamos no capítulo 7 e tentaremos encerrar hoje o capítulo 7, e estou mais uma vez enfatizando a essência do pobre de espírito, que é a humildade, e humildade no sentido mais amplo possível e bem diferente do que comumente nós ouvimos falar sobre humildade. Nós iremos ler e comentar, estudar uma mensagem do bispo de Alger, recebida em Marmande, França, em 1862, fazendo uma breve referência aqui a um bispo de Alger, desencarnado em 1856, portanto um ano antes da publicação do Livro dos Espíritos. E na Revista Espírita tem também um bispo de Argel que enfrenta uma campanha contra a doutrina espírita, mas este não é o mesmo bispo, tá? O bispo de Alger ou de Argel, porque nós vamos reparar que a nomenclatura são estas duas, há um bispo de Alger e um bispo de Argel, embora ao pesquisar a gente começa a subentender que é apenas uma questão de nomenclatura para citar um bispo que vivera em Argel, porque o bispo Adolfo, que é a mensagem aqui assinada por Adolfo, se nós pesquisarmos sobre Antonin Louis Adolphe Dubuc, veremos que foi um bispo da Igreja Católica que realizaram um trabalho maravilhoso dos anos 1800 até 1856, quando ele desencarna. Ele tem um trabalho muito bem desenvolvido na Europa, passa por várias localidades e faz um trabalho muito bacana. E aí, curiosamente, surge depois um bispo de Argel com uma campanha contra o espiritismo, mas este bispo de Argel se trata então de outro bispo que não é o Adolfo. Então, só uma observação, porque nós podemos, as mensagens são de Adolfo, mas nós iremos deparar que Kardec cita na Revista Espírita, em vários pontos, uma campanha envidada por um outro bispo de Argel, mas que não é este, ok? E esta mensagem de Adolfo é uma mensagem demasiadamente profunda, é uma mensagem demasiadamente ampla,
é uma mensagem profundamente sociológica. É uma mensagem que sociólogos da atualidade poderiam debruçar nela, uma mensagem de pouco mais de uma página, poderiam debruçar e iriam encontrar muitos elementos da sociologia, muitos conceitos, muitas teses sociológicas, hoje, 2017, completamente comprovadas. E isso é muito interessante, porque ao lermos a mensagem, ela tem uma aparência de um texto religioso, ela tem uma aparência de um sermão, mas na linguagem de Adolfo vai muito além. Vai muito além de um sermão, vai muito além de um texto religioso, porque, como eu estou dizendo, é um texto profundamente sociológico, arraigado entre os mais amplos e desenvolvidos conceitos sociológicos da atualidade. E é nisto que eu queria chamar a atenção, porque nós estamos encerrando o capítulo 7º, e nós observaremos uma mensagem muito profunda, muito pequena, pouco mais de uma página, nos dizendo muitas coisas, e que se prestarmos atenção nesta página, neste pouco mais de uma página, veremos quanta coisa aqui está nos dizendo, quantas coisas importantes para o nosso cotidiano, para a nossa compreensão de mundo, tantas respostas para muitas das mazelas, ou daquilo que nós chamamos de mazelas em nosso cotidiano, neste texto de Adolfo. Então, só fazendo esta observação, eu vou comentando alguma coisa durante, mas para não perdermos de vista esta profundidade que Adolfo nos coloca aqui. Bom, vou começar lendo. Item 12. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre a vossa cabeça? É uma questão. Eu já começo comentando a questão. O que Adolfo está dizendo aqui é que toda a suposta mazela existente é criada por aqueles que perpassam por estas mazelas. E se alguém aqui dissesse, não, mas o que tem a ver o oprimido, aquele que não tem nada a ver com as decisões políticas? Então, estas são análises fragmentadas, isoladas, completamente descabidas, completamente sem sentido sociológico, porque quando estamos falando pelo prisma sociológico, há de considerar a sociedade, não a individualidade. Há de considerar o todo, não o segmentado. E esta é a grande dificuldade de interpretação de muitos, que desprezando os pressupostos sociológicos, acabam querendo analisar com a sua subjetividade uma situação totalitária. E aí, obviamente, faz uma leitura completamente distorcida, completamente equivocada da realidade dos fatos. E o primeiro parágrafo, o primeiro ponto do bispo de Argel, ou de Alger, é que ele já vem dizendo, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes à vossa cabeça? Está lamentando por quê, se é você mesmo quem cria? Não lamente o que você mesmo cria, né? Ele vai dizer aqui, né, que ao invés de se lamentar pelo que nós mesmos criamos, por que então não envidar esforços para transformar esta situação? É o que ele vem dizer. Mas eu só queria começar observando o quanto Adolfo tinha esta visão sociológica, o quanto ele possui esta ciência de que todo o efeito provém de uma causa, e o efeito mazela social é por conta de uma postura mazeladora, de uma postura de cada individualidade dentro desta sociedade. Ok? Continuando então. Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos admireis de que a taça da iniquidade tenha transbordado por toda parte. Olha por que eu disse que parece um texto religioso, né? No sentido de que ele está dizendo, desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Quando uma linguagem, este tipo de linguagem é utilizada, muitos associam imediatamente a
a um sermão, a um texto religioso, e que aliás é o que vem acontecendo mesmo, muitos falando isso. Só que o que eu estou chamando a atenção aqui é que Adolfo, diferentemente de tantos que falam e proferem estas palavras, é que ele tinha uma consciência sociológica do que ele estava falando. Ou seja, a divina moral do Cristo aqui, ele está partindo do pressuposto daquela ética moral, do pressuposto da matemática universal, do pressuposto que, se desprezar aqueles conceitos sociológicos que a moral do Cristo apresentava, que a gente chama de moral do Cristo, mas nada mais é do que uma grande tese sociológica, não admira-se a taxa da iniquidade, ou seja, não admira que vai haver um desequilíbrio. Se vocês estão desprezando a receita do equilíbrio social, não estranhe de haver uma iniquidade transbordando por toda parte, ou seja, uma injustiça em toda parte. Uma coisa não equitativa em toda parte. Em toda parte há iniquidades, porque é desprezada a santa e divina moral do Cristo, né? O problema é que, como eu falei, a gente acabaria confundindo santa, divina, moral com coisa religiosa, com coisa supersticiosa, com coisa que não tem nenhum sentido factual em nosso cotidiano, a não ser dentro de templos de pedra. E aqui o que Adolfo está dizendo é para o cotidiano. Então, santa e divina moral do Cristo no cotidiano, 24 horas, onde quer que estejamos. Por isso que eu estou dizendo que aqui não é um texto religioso. Porque aqui é uma fala para uma aplicabilidade em toda parte, em todo tempo. Ok? Então não é na hora de rituais, na hora específica, dias específicos, não tem nada a ver com isso. Ao ler a mensagem não tem o menor indício que ele está falando destas coisas. Embora ele tenha tido um histórico enquanto encarnado, tenha tido uma vivência e até mesmo proferindo um segmento religioso, mas aqui agora é uma mensagem recebida, psicografada, ele desencarnado, se apresentando como o bispo de Alger, mas não carregando, não é uma mensagem que ele envia para o seu grupo religioso, é uma mensagem que ele envia aos homens, tanto que ele começa dizendo homens, para toda a humanidade. Então, aqui a diferença, ou seja, toda a humanidade, é inclusive para quem não é religioso, para quem nunca ouviu falar em religião, para quem não profere nenhuma religião, enfim, ele está falando aqui de comportamento, por isso eu fiz uma menção à divina moral do Cristo, ou seja, a divina ética moral, a perfeita ética moral, a virtuosa ética moral, portanto, estamos falando em comportamento. Não estamos falando de rótulos e ideologias, estamos falando de comportamento, é o que Adolfo está dizendo aqui. Continuando. O mal-estar se torna geral. A quem se deve, senão a vós mesmos, que incessantemente procurai aniquilar-vos uns aos outros, o mal-estar se torna geral. Agora ele faz uma pergunta, mas a quem se deve esse mal-estar que se torna geral? Né? Se incessantemente a nossa postura é de aniquilarmos uns aos outros, incessantemente a nossa postura é competitiva, é vencer e excluir todo mundo, né? O nosso modelo social, o nosso modelo de estrutura societária é um modelo de destruição constante, né? De aniquilação, ou seja, de competitividade. O que é competitividade em outras palavras? É destruir todo mundo para eu sozinho vencer. Né? É desprezar todo mundo para eu sozinho vencer. Isso desde o vestibular, desde os concursos para empregos, enfim, é o modelo societário que nós estabelecemos para a nossa sociedade, é um modelo naturalmente aniquilatório. Então, o mal-estar que se torna geral, o grande índice de desempregabilidade, as grandes expressões das questões sociais não são senão consequências lógicas e exatas da nossa postura, da postura que cada um de nós fomentamos
em termos de modelo de sociedade, modelo societário. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Se procura aniquilar incessantemente uns aos outros, este mal-estar que se torna geral se deve a quem? Né? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. E como poderá esta existir juntamente com o orgulho? Então ele está dizendo que não poderemos ser felizes, né, nós, humanos, humanidade, sem mútua benevolência, ou seja, sem competitividade, sem aniquilamento. Né? É necessário uma mútua benevolência e isso não pode existir com o orgulho, né? Porque é exatamente o orgulho que faz com que eu não tenha benevolência. E benevolência aqui tem um sentido mais amplo, né? Não é ser bonzinho, não é ajudar a velhinha a atravessar a rua, né? Não é dar um pão com mortadela. Benevolência é uma postura cotidiana o tempo todo, 24 horas, né? E isso não pode existir junto com o orgulho. Por que não pode existir junto com o orgulho? Porque o orgulho é aquilo que dirá, não, mas eu mereço vencer. Eu sou mais inteligente e mereço ser aprovado no concurso em primeiro lugar. Eu sou mais inteligente e tenho direito à minha propriedade intelectual. Eu sou mais capacitado, então eu tenho que ter a vaga, né, no mercado. Enfim, observe o quanto o orgulho ele não se compactua com a benevolência. Ele é exatamente aquilo que impede-nos de sermos benevolentes. O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, à tarefa de destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências. Esse ponto aqui eu quero chamar bem a atenção. Porque quando a gente fala de orgulho, é muito comum associar esta fala com um sermão moral, com um moralismo, ou com coisa desse tipo, porque na verdade é o que acaba acontecendo mesmo. Muitos, quando falam sobre orgulho, ficam com uma proposta vazia para que os outros não tenham orgulho, e eles mesmos, quando falarem, são a expressão, a concretude do orgulho, né? Porque ao estudar a santa e divina moral do Cristo, perceberemos que é impossível propormos a destruição do orgulho falando, né? Ou seja, como que eu proponho a destruição do orgulho? Deixando de ser orgulhoso e ponto final. Ponto final. Ficar falando para que os outros não tenham orgulho é partir do pressuposto que eu sei muito mais do que os outros, o que é não ter orgulho, coloco-me acima dos outros, me acho na condição de modelo e guia e fico repetindo e proferindo. Mas ao mesmo tempo sou aquele que quer passar no primeiro lugar no concurso, quer ter direito à vaga de emprego porque tem direito, porque é mais inteligente, porque estudou mais, quer ser reconhecido por suas propriedades intelectuais, quer dizer, tudo na contramão da santa e divina moral do Cristo. Quer dizer, não faz nenhum sentido, né? Como diz muito bem doutora Anete Guimarães, nós temos o salvo-conduto da inconsciência, senão poderíamos chamar isso de loucura ou psicopatia. Porque na verdade não faz nenhum sentido lógico, coerente, quando observamos de modo contextualizado esta situação. E é o que Adolfo está observando aqui, né? O orgulho aqui então não é o sermão moralista, nós estamos falando de um comportamento que gera consequências. E aí ele finaliza este ponto dizendo: dedicai-vos à tarefa de destruir o orgulho, se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências. Então ele está dizendo que se você quer que não perpetue as funestas consequências que são o mal-estar que tem se tornado geral, é necessário trabalhar para a destruição do orgulho. Não trabalhar a destruição do orgulho vai ampliar cada vez mais o mal-estar que se torna geral, e pode estudar pra caramba, pode fazer 3 faculdades, pode querer fazer o que quiser, que vai ser, que você será tomado pelo mal-estar que tem se tornado geral,
porque o único caminho é a destruição do orgulho, para que aí haja a mútua benevolência, para que surja então a equidade desejada por todos os membros da sociedade. A equidade é a proposta base da democracia, é a proposta base dos direitos humanos, enfim, é tudo aquilo que nós proferimos como necessário. Mas nós precisamos criar os meios para alcançarmos aquilo que nós mesmos dissemos que queremos alcançar. Não adianta dizer que eu quero alcançar e fico fazendo diferentemente para alcançar, né? É isso que ele está dizendo aqui. Se quer de fato, né, a equidade, precisa destruir o orgulho, né? Senão vai perpetuar as funestas consequências disso. Um só meio tendes para isso, mas infalível. Só tem um meio para isso, mas esse único meio que tem é infalível, pelo menos isso, né? Tomai a lei do Cristo por regra invariável de vossa conduta, essa lei que haveis rejeitado ou falseado na sua interpretação. Olha como Adolfo é incisivo, não? Um só meio tendes, só tem um meio, e ele é infalível, né? Não precisa, se ele é infalível, não precisa mais que um mesmo. Tomar a lei do Cristo por regra invariável. O que é regra invariável? Ela não pode ter variação. A lei do Cristo não é só na hora que eu vou fazer para o meu filho. A regra do Cristo tem que ser a mesma para o filho do desconhecido, né? A regra invariável de vossa conduta, ou seja, a minha conduta tem que ser 24 horas daquele modo. Não é uma regra que ela é assim numa hora, assim noutra, assim noutra. Conforme a hora e a circunstância, eu pego esta lei do Cristo e vou adaptando do modo que eu julgo mais conveniente. Precisa ser invariável, não ter variações. A conduta tem de ser a mesma o tempo todo. A lei do Cristo tem que ser uma regra invariável o tempo todo. Essa lei que haveis rejeitado ou falseado na sua interpretação. Observe que duas coisas acontecem na situação desta lei do Cristo, né? Que é o rejeito e que é o falseamento, né? Quando nós literalmente não simplesmente a desprezamos, para que essa lei do Cristo só serve para ele, eu não sou Jesus mesmo, eu não sou ninguém, então só serve para ele, né? Embora essa postura, quando a gente está bem doente, quando a gente está aflito, quando estamos desesperados, aí Jesus agora é o meu amigão do peito, agora é aquele que eu vou pedir, que eu vou pedir que interceda, enfim, agora ele é meu amigão do peito. Mas na hora da tranquilidade, na hora de analisar a minha postura no cotidiano, na hora que eu estou com o bolo e com a faca na mão, né? Aí Jesus não é muito o cara que não sabe muito das coisas não. O tempo dele era diferente, Jesus era diferente de mim, então é outra situação. Então nós acabamos rejeitando, né? Mas às vezes há uma outra coisa que, curiosamente, eu observo como muito mais importante. Porque é natural, às vezes, a gente querer o bolo inteiro para nós, quando eu acho que comer um bolo inteiro não vai me fazer mal. É quando eu acho que ficar com o bolo inteiro é um bom negócio. Ou seja, eu estou interpretando que é um bom negócio desprezar o modo de compartilhar do bolo que Jesus diz e interpreto que ficar com o bolo é legal. Então é natural. Agora, o problema é quando há uma falsa interpretação. É aí que a situação é crítica. Porque o problema é eu achar que comer o bolo, né, vai me fazer bem. Comer todo um bolo, né? Tirar um pedacinho pequeno, dividir para milhares de pessoas e o resto comer tudo sozinho é um bom negócio para mim. Então quando a gente rejeita, este rejeitar tem um fundamento.
que é baseado na nossa compreensão, naquilo que nós introjetamos de lei moral do Cristo. E o mais importante então é observarmos o como estamos interpretando, se nós não estamos falseando esta interpretação, porque neste processo interpretativo não é como estudar um textinho de Machado de Assis, é uma interpretação que nós vamos colocando e empregando nossos sentimentos nesta interpretação, ou seja, eu vou moldando esta interpretação do modo que me atenda às minhas necessidades, aos meus desejos, às minhas vontades. Portanto, esta interpretação é muito importante. Por isso a observação de Allan Kardec para o amai-vos e instruí-vos. Porque sem a instrução não terá chance de eu fazer boas interpretações. Porque quando eu interpretar corretamente e perceber que ficar com um bolo inteiro e dar um pedacinho de nada para 1000 pessoas não é um bom negócio, logicamente, naturalmente eu vou dividir como deve ser. Porque se vai me dar uma dor de barriga danada, por que eu vou querer comer um bolo inteiro? Só se eu for louco, só se eu for um doente, só se eu for psicopata. Então, se eu tenho uma interpretação coerente, devida, correta, logicamente eu não irei desprezar esta lei que o Cristo apresenta. Tá? É esse ponto que eu queria chamar muita atenção, porque Adolfo tinha essa noção. Ele tinha a noção que a lei que Cristo apresentava não era a regra moral para alcançar a Deus dentro de um contexto supersticioso, mágico, inalcançável eternamente. Mas ele estava falando de pressupostos sociológicos. Ele estava falando de uma lógica, de uma consequência. Ele tinha uma compreensão profunda da necessidade dessa postura ética, moral, como felicidade para o indivíduo. Por isso essa constante afirmativa dele e esta mensagem de modo muito incisivo, muito simples, muito direto está falando disso. Né? Eu estou aqui comentando, porque a leitura automática todo mundo já fez. Já estão fazendo há séculos, há mais de 20 séculos, né? Mais ou menos isso aí. Então, o que eu estou chamando a atenção aqui é para a interpretação, né? Como eu acabei de observar no final do segundo parágrafo. O problema está na interpretação, como nós estamos interpretando, né? Por isso que eu sempre observo que o nosso estudo aqui tem caráter introdutório, interiorizador, né? Nosso objetivo aqui é introjetar estes conceitos, sentimentalizar para que a gente perceba e faça a interpretação devida, porque como eu mencionei agora há pouco, esta interpretação ela é empregada de sentimento. Ela é realizada em conformidade com o meu sentimento da ideia. Por isso a necessidade de interpretação. Não estou dizendo interpretação gramatical e intelectual. Estou dizendo interpretação sentimental. Por isso que acaba esse ponto passando desapercebido. Porque interpretação as pessoas ainda estão associando comumente com fatores ligados à linguística, à concordância verbal, à concordância gramatical, ortografia, coisa que não serve para nada, absolutamente para nada. Quando alguém decide lá mudar, que agora vai ter acento, agora não vai ter mais, muda tudo, vem aí a nova regra ortográfica da língua portuguesa, muda tudo e tudo então que ela não vale mais nada. Observe então que eu não estou falando de interpretação linguística, e sim de interpretação sentimental, aquilo que nunca muda, aquilo que sempre é do mesmo modo. Dando continuidade. Por que tendes em tão grande estima o que brilha e encanta os vossos olhos, em lugar do que vos toca o coração? Então, o que eu acabei de dizer, Adolfo está vindo reforçando, né? Ele está dando continuidade nesses comentários que eu acabei de fazer. A gente acaba tendo como grande estima o que brilha e encanta os nossos olhos, em lugar daquilo que nos toca o coração, ou seja, é o sentimento que tem que ser, que tem de reger nossas posturas, nossas condutas, que tem de ser a
base para as nossas instruções, para as nossas diretrizes, né? E sentimento aqui, eu não estou falando de emoções superficiais, eu estou falando de compreensão sentimentalizada, né? Observa que ele é um termo até difícil de expressar, complexo, portanto que ele utiliza vos toca o coração. Obviamente ele está utilizando uma metáfora, né? Porque ninguém toca o coração, né? O coração fica lá dentro do corpo, ninguém coloca a mão nele, ninguém toca ele, né? Então ele utiliza uma metáfora, porque é uma ideia relativamente complexa. Então, por ser uma ideia relativamente complexa, ele utiliza uma metáfora, mas aqui eu estou simplificando, né? O que ele está dizendo é que nós temos como grande estima o que encanta os nossos olhos e nós não atentamos àquilo que nos toca o coração, ou seja, não atentamos para aquilo que de fato nos trará felicidade. Porque o vício que se desenvolve na opulência é o objeto da vossa reverência, enquanto só tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito que se oculta na obscuridade. Então ele faz uma questão reflexiva, né? Porque o vício que se desenvolve na opulência é o objeto da vossa referência. Por que nós queremos viver este prazer efêmero? Essas coisas que nós viciamos, né? Por que a gente quer ter isso como objeto de nossa reverência, né? Para que isso, né? E ao mesmo tempo a gente tem um olhar de desdém para o verdadeiro mérito que se oculta na obscuridade, né? O mérito de nossas realizações, dos nossos empregar, né? do nosso empregar. Que um rico libertino, perdido de corpo e alma, se apresente em qualquer lugar e todas as portas lhe são abertas, todas as honras lhe são dispensadas, enquanto dificilmente se concede um gesto de proteção ao homem de bem que se vive do seu trabalho, né? Então aqui ele está dizendo que quando a pessoa é rica, tal, ele utiliza aqui, né, um rico libertino, quando ele é rico, ela se apresenta, todo mundo, né, traz uma aguinha, traz um cafezinho, traz um chazinho. Quando é um homem de bem, né, quando ninguém costuma ter um gesto de proteção ao homem de bem que vive do trabalho. Então aquele homem de bem que vive do trabalho, ele acaba passando desapercebido, né? Ninguém dá muita importância para ele. Mas aqui eu vou fazer uma observação, por que isso também acontece? Porque muitos destes homens de bens são confundidos com homens de não bem, né? O fato de alguém ser pobre, estar em situação de pobreza e ser um trabalhador, não é que este é um homem de bem. Isso não é que define um homem de bem, ser pobre. Lembra que eu falei inicialmente, confundirmos humildade? Então, pode ser um profundamente orgulhoso em situação de pobreza. Aliás, é o que a gente vai perceber que acontece. Porque se a gente está falando de modelo social, quadro social, e temos a maioria dos homens que formam essa sociedade em situações de pobreza, implica que a maioria das pessoas em situação de pobreza não são homens de bem. Não são homens que estão deixando o orgulho de lado. É isso que o texto está dizendo, né? Como disse o mestre Paulo Freire, né? O maior sonho do opressor, do oprimido, é se tornar opressor quando ele não tem uma educação libertadora, ou seja, quando ele está equivocado em suas interpretações, quando ele não foi educado, quando ele não conseguiu se libertar pelo processo educacional. Observe o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, obviamente não é nenhuma crítica. O que eu estou dizendo aqui é onde a causa do mal-estar geral, porque na mensagem não está em meia dúzia de pessoas. Em momento algum ele fala, olha, tem meia dúzia aí que é responsável por tudo. Em absoluto ele não fala isso na mensagem inteira. Ele começa falando homem, humanidade, e no último parágrafo ele fala pobre raça humana. Ele faz uma alusão à raça humana, à sociedade humana. Então nós aqui estamos fazendo uma observação de como
Argel, né, como Adolfo, o bispo de Argel, faz esta leitura societária, né? E aqui ele está falando que porque esse exemplo que ele dá, o rico libertino, né? Ele lá, todo mundo acaba abrindo todas as portas para ele, dispensando todas as honras para ele, e não faz isso ao homem de bem que vive o seu trabalho. Quem é que tem essa postura? Todas as pessoas em situações de pobreza que vivem do trabalho fazem honrarias aos mesmos que vivem do trabalho e estão em situações de pobreza, né? Quando alguém que está em situação de pobreza sai daquela situação e tem o que alguns chamam de uma ascensão social, qual é a primeira atitude que ele tem? É comprar uma bela casa, um belo carro ou ajudar, auxiliar a comunidade que ele vivia? Qual é a primeira postura para que ele não seja este observado por Adolfo, né? Observe que esta frase que eu citei do mestre Paulo Freire: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor, é exatamente aquilo que atravanca a equidade social. Exatamente. Quando eu não tenho ciência de que a minha busca pela competitividade, independentemente da circunstância que eu esteja, se eu não tiver como perspectiva a consideração totalitária, o todo social, eu vou incorrer no mesmo equívoco que qualquer outro que esteja em qualquer outra circunstância. Então, quando a educação não é libertadora e o sonho do oprimido é ser opressor, é quando ele continua sendo o oprimido. É quando ele não deixa de ser oprimido. Quando ele tenta ser o opressor, é quando ele continua sendo oprimido. Isto é lei sociológica, segundo Adolfo, segundo Paulo Freire e segundo tantos outros sociólogos, principalmente os mais contemporâneos, principalmente aqueles que tiveram a capacidade de fazer análises intercontextualizadas, não segmentadas. Porque se eu segmentar, o conceito muda por completo. Inverte-se esta minha afirmativa, né? Que é a afirmativa de muitos sociólogos, de muitos pedagogos, desde João Comênios, né? João Amos Komensky, Jean-Jacques Rousseau, Hippolyte Léon, enfim, tantos outros aí, Pestalozzi, uma infinidade deles. Vem dizendo isso, né? Vem afirmando isso. E eu aqui estou observando que Adolfo tinha também esta percepção, ok? Para que a gente compreenda bem esta questão de equidade, se nós, enquanto membros de uma sociedade, desejamos a equidade, não podemos perder isso de vista. Porque senão eu vou ficar na eterna consequência, né? Na eterna funesta consequência, né? Como dito ali anteriormente. Continuando. Quando a consideração que se dispensa às pessoas é medida pelo peso do ouro que elas possuem, ou pelo nome que trazem, que interesse podem ter elas em se corrigirem de seus defeitos? Olha que questão interessante. Se a gente cultua este modelo de paparicar, vangloriar, de dar mérito àquele que está rico, àquele que está bem, abrimos todas as portas, né? Fizemos todas as honrarias, né? Dispensamos todas as honrarias para aquele rico libertino, em detrimento do homem de bem que vive do seu trabalho, como que a gente vai querer que alguém olhe para esta situação e diga: para que eu vou corrigir defeito? Para que eu serei alguém virtuoso se o que dá negócio é lucrativo? É ser rico mesmo. É ser competitivo, é vencer as pessoas, é passar em primeiro lugar no vestibular, é passar em primeiro lugar no concurso público, é ter o melhor salário. Por que eu vou desejar outra coisa diferente disso, se é isso que todo mundo louva? É isso que ele está dizendo, né? Ou seja, uma vez que cada um de nós cultuamos esta cultura, né? Parece um neoplasmo, mas só para reiterar e reforçar a ideia, quando a gente cultua este padrão, é o que obviamente todo mundo vai buscar.
Para que alguém iria querer ser virtuoso se ser virtuoso não tem valor, não tem reconhecimento? O que vai fazer com que as pessoas, né, se interessem por ser virtuosas se isso não dá resultado nenhum, né? Se isso não tem reconhecimento social? Aí é nessa hora que muitos desavisados falam, não, mas eu reconheço o virtuoso, o outro, eles que não reconhecem. Então, como que você reconhece o virtuoso? Sendo virtuoso também? Ou querendo o primeiro lugar no concurso, querendo o melhor emprego, querendo o melhor salário, querendo a melhor residência, o melhor bairro, enfim. Como que é este seu reconhecimento? Por palavras vazias ou por atitudes concretas? Porque é aí que muda tudo, né? Palavras são reproduções sonoras que viajam pelo espaço vibrando no ar. Só isso. A atitude é aquilo que materializa, concretiza a ideia. Então esta é a grande diferença. E o que ele está observando aqui é que realmente, né, ficaria difícil alguém, né, ter interesse por corrigir os defeitos se esse tipo de postura é algo que a sua própria sociedade não reconhece, né? Então, para que queria querer ser virtuoso se a sociedade não reconhece? Então, eu não estimulo, essa sociedade não estimula, essa sociedade formada por todos nós. Continuando. Bem diferente seria, entretanto, se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública, né? Se ele fosse, se o vício dourado fosse desprezado pela opinião pública, como é o vício andrajoso, né? Este vício maltrapilho, este vício de andrajos, né? Este vício que a gente acaba entendendo às vezes que não é legal, mas que na verdade a gente cultua estes, né? Então a gente consegue ser, dentro de um contexto de sociedade, cultuar, né, os vícios andrajosos, né? Embora a gente acabe entendendo que muitas vezes muitos não seria bom para nós, é o que a gente na verdade acaba cultuando mesmo, né? Mas o orgulho é indulgente para tudo quanto o agrada. E aqui uma observação, o problema disso é o orgulho, né? Porque o orgulho é indulgente para tudo que o agrada. Agradou o orgulho, né? Ele vai ser indulgente. Século de concupiscência e de dinheiro, dizei vós, né? Ou seja, aí alguns poderiam dizer, mas tem muitos séculos na concupiscência, né? E esta concupiscência, né? Esta libertinagem, esse apetite sexual exagerado, esse apetite por prazer exagerado, né? Concupiscência, apetite por prazer exagerado, e apetite e desejo pelo dinheiro, né? É uma coisa secular. Como é que muda isso, né? Isso aí é um problema que já está arraigado no modelo humano, na sociedade humana. Dizei vós. Aí olha o que Adolfo diz. Sem dúvida, realmente faz séculos que isso perdura. Mas por que deixaste as necessidades materiais se sobreporem ao bom senso e à razão? Por que deixastes as necessidades materiais sobrepor ao bom senso e à razão? Com qual sentido alguém faz isso? O que Adolfo está perguntando é qual o sentido lógico e coerente de permitir que as necessidades materiais sobreponham ao bom senso e à razão, porque é o bom senso e a razão quem ditará o que é o melhor para nós, e não as nossas necessidades materiais. Por que deixaste então? Me explica a lógica disso. Por que cada qual deseja se elevar sobre seu irmão? Por que você deseja se elevar sobre seu irmão? Qual é o lucro disso? Qual é o lucro efetivo disso? O lucro imediato eu sei qual é. Passar em primeiro lugar vai te dar bom salário, tal. Mas eu quero ver efetivo, ou seja, vai ser feliz ou vai ter uma depressão profunda depois e vai pedir exoneração ganhando 10 mil reais por mês?
E aí, qual é o sentido efetivo de tentar elevar o seu irmão? Vai permanecer sempre feliz, competindo, ultrapassando todos, mantendo todos, vivendo orgulhosamente, egoisticamente, embora aqui não está falando nada de egoísmo, mas orgulho e egoísmo são parênteses, né? Onde a efetividade disso? Porque cada qual deseja se elevar sobre o seu irmão. Agora a sociedade sofre as consequências. Então o que ele está dizendo? Esta postura agora tem consequência. Violência, crime, estupro, latrocínio, crise econômica e qualquer coisa, consequência disso, só isso, nada demais, é só isso. A sociedade sofre as consequências da postura que ela própria possui. Todo efeito provém de uma causa. Então o efeito quadro social é pela causa postura social. Simples assim, bem simples o que ele está dizendo, bem lógico. Qualquer bom senso racionalizado observa isso. Só um bom senso, ou melhor, uma necessidade material prevalecendo sobre o bom senso é que faria com que não se apercebesse desta fatalidade, né? Mas se o bom senso e a razão estiver acima dos preconceitos, acima das inconsciências, acima das vicissitudes, vai perceber isso que Adolfo está dizendo. Continuando. Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre o sinal da decadência moral. Quando o orgulho atinge o seu extremo, é indício de uma próxima queda, pois Deus pune sempre os soberbos. Aqui eu vou fazer uma observação, tá? Então não esquece que um estado de coisas, de um conjunto de coisas acontecendo, é o sinal de uma decadência moral. Porque quando o orgulho atinge o seu extremo, ele tem um indício de uma próxima queda, pois Deus pune sempre os soberbos. Aqui eu quero fazer uma observação, por isso que eu disse inicialmente que o texto tinha uma conotação religiosa. Porque aí o desavisado vai levar pela interpretação mística e supersticiosa que tem o mago Merlin fazendo mágica, e essa mágica é uma mágica punitiva. Aí como o inteligente sabe que não existe o mago Merlin, ele olha para aquilo, zomba e dá risada com completa razão, porque aí não existe o mago Merlin. Mas para Adolfo, que tinha uma compreensão profunda da definição de Deus, a definição de Deus para Adolfo era a causa primária de todas as coisas, força soberanamente, força suprema, inteligência suprema do universo, né? Ou seja, a definição de Deus para Adolfo não tem nada a ver com o mago Merlin mágico, né? Era uma definição profundamente ampla, profundamente onisciente, completamente onisciente, onipresente, onipotente, 24 horas, né? Não era de vez em quando, para uma situação, para outra, não. 24 horas, aqui e agora o tempo todo. Como ele tinha essa definição, ele também compreendia que as consequências eram simultâneas, era também agora, onipresente, onisciente, onipotente, ou seja, Deus pune sempre, né, os soberbos, mas o pune aqui no sentido das leis infinitamente sábias que regem todo o universo, em todo o tempo e espaço. Portanto, aqueles que violam têm as consequências, obviamente. E aqui ele diz, se às vezes os deixa subir, né, se às vezes deixa estes soberbos subirem, é para darem tempo de refletir, de emendar-se, né, sob os golpes que de tempos em tempos desfere no seu orgulho como advertência. Então este mecanismo desta regência universal é desferir golpe no orgulho, né? Como uma advertência, olha, tal caminho está meio errado aí, hein? Reveja, reflita sobre este seu caminho, né? Só que, entretanto, ao invés de se humilharem quando o orgulho, quando é desferido um golpe no orgulho, muitos se revoltam, né?
então aí vem um outro problema, né? Porque aí, quanto mais se revolta, maior vai ser o golpe do orgulho, mais força será desferido dos novos golpes. Ou seja, revoltar não é atitude de homem sensato e racional. O bom senso diz que não adianta querer manter-se orgulhoso. O bom senso e a razão diz que quanto mais orgulho, mais fortes serão desferidos os golpes de advertência. Portanto, o homem sensato e racional não envereda por este caminho. Ele a vira de repente, a queda é tanto mais terrível quanto mais alto tiverem se elevado. O que eu acabei de dizer. Outro parágrafo. Pobre raça humana, cujos caminhos foram corrompidos pelo egoísmo, reanimai-vos apesar disso. Então aqui ele faz, né, uma espécie de lamentação, mas é apenas uma transmissão de pensamento, né? Pobre raça humana, no sentido que ainda precisa compreender muitas coisas, né? Está sofrendo muito, mesmo que não tenha desejo de sofrer, mas acaba tendo vontade de sofrer, mesmo que não tenha desejo de sofrer, está agindo, está tendo atitudes cotidianas que têm levado ao próprio sofrimento. Pobre raça humana, cujos caminhos foram corrompidos pelo egoísmo, ou seja, o egoísmo humano é que acabou corrompendo estes caminhos. Mas ele dá uma mensagem que poderíamos dizer de consolo, de motivação e, acima de tudo, de esclarecimento. Reanimai-vos apesar disso. Apesar da tua falta de bom senso, da tua falta de racionalidade, da tua inconsciência, apesar dos equívocos, das falsas interpretações, dos rejeitos das leis que regem o universo e que, portanto, lhe traria, se compreendesse bem estas leis, você alcançaria ou aproximaria cada vez mais da felicidade. Apesar disso, reanimai-vos. Na sua infinita misericórdia, Deus envia um poderoso remédio aos teus males, um socorro inesperado à tua aflição. Abre os olhos à luz, eis que as almas dos que se foram estão de volta para te recordar os verdadeiros deveres. Elas te dirão com a autoridade da experiência quanto as vaidades e as grandezas de vossa passageira existência são pequeninas diante da eternidade. Dirão que nesta será maior o que foi menor entre os pequenos deste mundo, que o que mais amou os seus irmãos será o mais amado no céu. Aqui só fazendo uma observação de novo. Quem mais amou os seus irmãos será o mais amado no céu. Despreze tudo o que você aprendeu sobre céu para entender o que Adolfo está chamando de céu aqui. Tá? Despreze tudo o que você aprendeu sobre céu. Comece a reaprender o que é céu, para depois começar a entender este trecho. Quem mais amou os seus irmãos será o mais amado no eterno presente. Que os poderosos da terra, se abusaram da autoridade, serão obrigados a obedecer aos seus servos. Ou seja, não tenha a menor preocupação se alguém não está compreendendo ou deixando de compreender as leis sábias regentes do universo, porque estes que abusam da circunstância que se encontram, abusam da autoridade que possuem, da possibilidade de transformação, e mesmo assim abusam, não fazem uso desta autoridade de modo que transforme a vida de seus irmãos, não se preocupe. Serão obrigados a obedecer aos seus servos, serão obrigados a ter de equilibrar os seus próprios equívocos, uma vez que as leis são perfeitas, as leis que regem todo o universo são perfeitas. Então não se preocupe.
Não se preocupe, se preocupe apenas com você. Se preocupe apenas se você não está incorrendo no que estes que possuem autoridade estão incorrendo. Ah, mas eu não tenho autoridade perante este que você compara. Mas e perante os outros? Que menos autoridade que você tem? Por exemplo, seus filhos, seus familiares, os membros da sua comunidade, seus colegas de trabalho, né? Que todos possuem uma certa autoridade no que faz, né? Quando a gente faz uma análise isolada, a gente acha que muita gente não tem autoridade. Mas quando a gente faz uma análise totalitária, há muita autoridade. Todos nós temos muita autoridade naquilo que nós fazemos. Todos nós ditamos coisas a outras pessoas, como deve ser, como deve proceder, o tempo todo. Todos nós temos autoridade. Não confundamos as autoridades dos outros com as nossas e percebamos as nossas, se quisermos compreender bem quais as nossas autoridades, para nós não abusarmos. Se abusaram da autoridade, serão obrigados a obedecer aos seus servos, que a caridade e a humildade. Enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos são os títulos mais eficazes para obter-se a graça do Eterno. Caridade e humildade. Essas duas irmãs que se dão as mãos são os títulos mais eficazes para obter a felicidade, para obter a graça do Eterno, para obter as leis conspirando em meu favor, em sua plenitude, para eu obter aquilo que eu entendo que é o melhor para mim. Os títulos mais eficazes para eu obter a felicidade é a caridade e a humildade. E lembrando mais uma vez, primeiro compreendamos o que é caridade, o que é humildade, para depois disso começarmos a receber estas graças ou obter esta felicidade. Se eu não estou obtendo esta graça, ou se eu não estou aproximando-me da felicidade, é porque eu não estou compreendendo que é caridade, que é humildade. Meus amados irmãos, muita paz para todos nós.